Jô, vamos ficar quietinha aí, vamos sentar, vamos prestar atenção na aula. Então tá, gente, olha só. Hoje eu tenho muito mais alunos aqui presentes do que ontem. Então eu preciso dar recados. Primeira coisa, né? Vamos usar a plataforma da Positivo On, tá? Preferencialmente acessar pelo computador. Já falei que a gente está aqui averiguando por que a gente não está conseguindo entrar pelo aplicativo no celular, pelos smartphones. Estamos entrando em contato com a Positivo, com a editora Positivo, tá? Segunda coisa, nós temos todos os anos, Rebeca, presta atenção, e se tu precisar depois de auxílio, a gente fica até o final da aula, tá? Para eu te responder tuas perguntas. Todo ano a gente tem a feira literária, em que os professores de língua, eles se envolvem em projetos da feira literária, tá? Quem é nosso aluno esse ano, como o Micael também, prestem atenção, qualquer coisa vocês me perguntem. Então, vocês têm um filme para ver, que é O Mordomo da Casa Branca, tá? Depois vocês acessem esse vídeo se vocês perderem alguma informação. Vocês têm que ver O Mordomo da Casa Branca e ler 2 contos para a minha disciplina, que estão lá na pasta do Google Drive. É um conto do Machado de Assis, que se chama Pai contra Mãe, e um conto da Conceição Evaristo, tá? Eu dei um conto diferente para vocês, um conto diferente para o segundo do médio e um conto diferente para o terceiro do médio. Então, lá no nome do arquivo, diz qual é o nome do conto que vocês vão ler. Vai dizer assim, Conceição Evaristo, e do lado vai dizer Ana da Venga, que é o nome de um conto, Maria, que é o nome do outro conto. Então, vocês vão ler esse conto, porque eu disponibilizei o livro inteiro para vocês, tá? Então, vocês têm aí de 15 a 20 dias para ler esses livros. Semana que vem, eu e as professoras Gil, Camila e o professor Luiz vamos marcar com vocês uma aula via Meet para a gente tratar das questões literárias, tá bem? Também aqui pela plataforma da Positivo, tá certo? Certo, gente? Então tá. Vocês precisam fazer essas atividades. Bom, já são 10h30, a gente só tem até as 11h15 para ter a nossa aula. Primeira coisa, sobre o que fala o capítulo 4? Micael, sobre o que fala a nossa aula do capítulo 4? Não tô com meu livro em casa. Tu não tá com o livro em casa, Micael? Tá na casa da minha Mas avó. veja bem, o roteiro são para 2 semanas e mais a semana do Google Meet. Por que tu não sabe o conteúdo? E eu não tô te vendo, tua câmera tá desligada. Gabi, bom dia. Vamos ligar a câmera, Gabi. Já vou. Bom dia, Mari. Vamos ligar a câmera. Micael, te fiz uma pergunta? Saiu da reunião. Bom, gente, olha só. Eu faço o roteiro para vocês terem 2 semanas de aula e mais o nosso Meet. Então, são 3 semanas de aula para vocês verem os vídeos e fazerem os exercícios. Vocês têm a obrigação de fazer isso. Para que quando eu venho para a aula do Google Meet, a gente tenha sobre o que discutir, sobre o que tirar dúvidas. Ontem, na nossa aula de língua portuguesa, eu percebi que nenhum de vocês tinham feito as atividades. Eu dei para vocês o resumo das atividades, fiz o resumo dos conteúdos, até porque dia 15 vocês têm a avaliação 1, que são as trilhas elaboradas para vocês, e eu vi que vocês, a maioria, não tinha feito os exercícios. Raramente alguém me respondia alguma coisa concreta. Então, hoje, para a aula de hoje, eu simplesmente abortei
a nossa aula prevista, que era para revisão. Por quê? Porque eu estou dando revisão para vocês e vocês não estão estudando em casa. Vocês não estão vendo os vídeos da Positivo On. Se eu perguntar para vocês como é que é o nome do professor que dá aula de literatura, vocês não sabem. E aí, gente, como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai ter aqui uma aula boa? Como é que eu vou dar aula boa para vocês se vocês não estão estudando? O que eu faço? Hein? O que eu faço? Se vocês não estão fazendo o que tem para fazer? Sem respostas, né? Porque realmente não tem resposta para algo desse gênero, gente. Não tem, não existe. Vocês estão num momento de pandemia, num momento atípico em que a gente está longe da sala de aula, estamos longe um do outro, e eu estou fazendo de tudo e mais um pouco para deixar a aula para vocês, de forma que vocês entendam tudo perfeitamente. Vocês têm a visão do professor de literatura que se chama Caio Castro, vocês têm a visão do professor de língua portuguesa, que se chama Fábio Guzmão, e da professora Amanda, que eu tenho certeza que vocês, nem esse nome vocês decoraram. E aí vocês ainda têm os meus vídeos e as minhas aulas no Meet, mas vocês não estão fazendo o que tem para fazer. Aí vai vir a parte de trilhas, vai vir a avaliação 2, avaliação 1, e vocês vão tirar nota baixa, e depois eu tenho que estar respondendo por que vocês tiraram nota baixa. Sendo que as avaliações não são difíceis, as avaliações são fáceis de vocês fazer. Não dá, né, gente? Quem é que sabe me dizer sobre o conteúdo da aula de hoje? Posso? Quem é que sabe falar sobre o conteúdo de hoje? Oi. Sodré. Posso? Trovadorismo? Professora, basicamente o trovadorismo... Eu não sei se está sendo meu áudio aqui. Não, meu áudio de matemática deu erro. Tá saindo de boa? Tá saindo o áudio direitinho, Sodré, pode falar. É o trovadorismo, muito bem, acertou. O trovadorismo, o movimento, no caso, ele surgiu durante a Guerra Santa da Europa, mais ou menos, pelo que entendi, nesse período em que a igreja era teocentista. Lá surgiu aqui, ó, próprio aqui, ó, o termo trovadorismo refere-se à produção literária dos trovadores, que compõem seus textos cantados ou recitados. É uma cultura da época predominantemente oral, poesia acompanhada de música e era muitas vezes interpretada não apenas pelos trovadores, mas por músicos ou menestréis. Essa literatura carregava traços de oralidade muito acentuados, pois nesse período os poemas não eram escritos para serem publicados na forma de livros. Assim como grande parte da cultura da época, receitas, saberes populares e orações religiosas antigas também eram transmitidas oralmente. No caso, pô, tipo, eu imagino bardos cantando, tipo, vamos levar um poema com composição soldado na guerra. Uhum. Não sei se essa seria a resposta. E como é que era chamada? Oi? E como é que era chamada a pessoa que fazia os textos nessa época do trovadorismo? Pessoa? Oi? A pessoa? Os trovadores. Quem é que tá espiando aí, Samara? Tô vendo uma pessoa espiando de máscara aí. É o meu irmão querendo ver a aula. Ah, tá bom. Seja bem-vindo, irmão. Pode sentar aí, não tem problema nenhum. Então, gente, a pessoa que produz os textos na época do trovadorismo se chama, olha que diferente, trovador. Então, esse período, ele é muito marcado, gente, e eu espero que vocês estejam com lápis, caneta, caderno aí para anotar as coisas que eu estou dizendo para vocês. Nessa época, gente, está bem escuro aqui onde eu estou, né? Vou ligar a luz, só um minutinho.
Acho que melhorou um pouco, né? Então, gente, nessa época do trovadorismo, tá? O que existia muito e é muito presente nessa época? A questão da vassalagem. O que é vassalagem? É quando uma pessoa ela é completamente submissa a uma outra pessoa, tá? E quem que nessa época, né, no período lá, o Brasil nem tinha sido colonizado ainda quando existiam os trovadorismos, né? Então, gente, nessa época da vassalagem, quem que era vassalo a quem? Quem que vocês acham que eram os vassalos? Quem que era mais tida como uma pessoa que era vassala a outra, que era submissa a outra? Quem? Camponeses trabalhadores? Tejanes. Os camponeses eram vassalos dos burgueses, muito bem. Os camponeses, eles eram vassalos da corte, muito bem. Os burgueses também, de uma certa forma, também eram vassalos da corte. Então, é sempre uma questão de hierarquia, né? Então, aquele que está aqui, ele vai ser sempre vassalo a quem está aqui, né? E na literatura, propriamente dita, nessa parte do trovadorismo, a figura feminina é completamente vassala à figura masculina, tá? Nessa época, isso é importante vocês escreverem, nessa época, as mulheres, elas não podiam escrever, gente. As mulheres, elas não tinham o poder da escrita, as mulheres não tinham lugar de fala. Hoje nós falamos muito essa questão, lugar de fala, lugar de pertencimento, né? E nessa época, as mulheres não tinham lugar de fala em nenhuma instância, a gente não podia falar nada. Então, aí a gente tem três tipos de literatura trovadoresca, tá? Em função disso, das mulheres não poderem escrever, a gente não chama de poesia os textos trovadorescos, nós chamamos de cantiga. Então, escrevo aí. Os textos trovadorescos são cantigas. Temos três cantigas. Três tipos de cantigas. Primeira. Temos três cantigas. Primeira, a cantiga de amor. Cantiga de amor. 2 pontos. Em que cantigas de amor, 2 pontos. Em que o escritor é homem. E o eu lírico é homem. E o trovador... Desculpa, gente, não escrevam eu lírico. O trovador é homem. Perdão. Tá? Nessa época não existia eu lírico porque não era poesia. Peço desculpas para vocês. Então, o escritor é homem e o trovador é homem. Tá certo? Entenderam? Bom dia, Enzo. Não tinha visto ainda a tua face. Então, cantiga de amor, escritor, homem, trovador, homem. Primeira cantiga. Segunda cantiga. Cantiga de amigo. Cantiga de amigo. Em que o escritor é homem e o trovador é mulher. Tá? Escritor homem
e trovador mulher. O que acontece aqui nesse período? E eu quero que vocês coloquem aí uma observação. Eu vou falar aqui para vocês e eu vou dar uns 2 minutos para vocês elaborarem o texto de vocês, tá? O que acontece? Eu falei para vocês que as mulheres, elas não tinham lugar de fala, elas não podiam ler, elas não podiam escrever, elas não tinham lugar na sociedade. Vocês sabem disso, isso não é uma coisa nova para vocês, né? Então, o que acontece? Como as mulheres elas não tinham esse domínio, não poderiam ter esse domínio, elas não podiam escrever poesia, não podiam escrever trovadorismo, né? Não podiam escrever cantigas. Então, as que tinham o poder de escrita, elas escreviam, porém elas assinavam com o nome de homem. Por isso que existem as cantigas de amigo, porque o escritor ele é homem, o trovador é mulher. Então fica essa desigualdade aí e a gente não sabe dizer se esse escritor é ou não é mulher. Entenderam? Então agora 2 minutinhos para vocês escreverem. Ô, Sora. Oi, 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 oi. Posso ir ao banheiro? Oi, oi, oi. Claro, né, Nicolas? Valeu. Nada. Professora. Oi, Jojo. Mas é sempre que, na do amor e do amigo, sempre que o escritor for homem, mulher, então é sempre essa regra? Vai ser sempre essa regra, Jojo. Sempre o escritor ele vai ser homem. Não existe cantigas que sejam assinadas por mulheres. Não existe, porque as mulheres elas não poderiam escrever cantigas, tá? Então, as cantigas elas sempre são assinadas por homens. Então, os escritores são homens. O que vai diferenciar é o trovador. Se o trovador vai ou não vai ser homem, ou se vai ou se não vai ser mulher. Mas a gente não tem como dizer se foi uma mulher ou não que escreveu, tá? A não ser, claro, que a gente faça um estudo aprofundado sobre aquela cantiga, faça um estudo histórico. Existem estudos históricos sobre, inclusive. Existem algumas cantigas que se descobriram que eram escritas por mulheres e que eram todas cantigas de amigo. Mas a gente não tem como afirmar que todas as cantigas de amigo eram mulheres que escreviam, tá? Com vontade de um docinho. E a última cantiga, nós chamamos cantiga de escárnio. Cantigas de escárnio. Nome lindo. Tá bom? Cantigas de escárnio. São aquelas em que os escritores são homens. O trovador é homem em sua maioria. Eu estudei trovadorismo, assim, olha, bem forte na FURG, quando eu fiz a minha graduação, e eu vi só uma cantiga de escárnio que era por mulher. O trovador era mulher, mas é raro, gente, muito raro. Então, qual é a intenção do escárnio, gente? O escárnio, ele vai ter um deboche. Sarinha, o que tu quer que eu repita, querida? Sara? Cantiga de escárnio? Ah, tá. Então, escritores homens, trovador em sua maioria homens. É isso, Sara? A Jojo aí me deu um apoio. Obrigada, Jojo.
cantiga de escárnio. Então, escritores homens, trovadores, na maioria homens. Objetivo: falar mal de pessoas, falar mal de situações da época. E a última cantiga é cantiga de maldizer. Cantiga de maldizer. Escritores homens, trovador, na maioria homens. O que acontece? O objetivo dessa também é falar mal, mas de forma explícita. Por exemplo, eu, Amanda, vou escrever uma cantiga de escárnio. Eu vou dizer assim: durante a pandemia, os nossos governantes buscaram por isolamento social. Porém, nem todos fizeram isso. Cantiga de escárnio. Estou falando mal do governo que não quis manter distanciamento social. Agora, cantiga de maldizer. Durante a pandemia, o governador Eduardo Leite buscou por distanciamento social, mas o ministro da Saúde, agora eu não me lembro o nome, vamos dizer o João da Silva, não quis o distanciamento social. Estou dando nomes, gente. Estou dizendo como que é a coisa, tá? Tem uma cantiga que se chama... Dona Feia. Então, o trovador, ele está usando uma cantiga para falar mal de uma pessoa. E aí ele usa vocábulos, ele usa recursos que vai falar diretamente para essa pessoa que essa pessoa é feia. Tá bem? Então, a gente vai ter essas questões. Então, a de escárnio, ela fala mal, só que de uma forma sucinta, uma forma simples, uma forma escondida. E a de maldizer, não. Vai falar mal, mas de uma forma escancarada. Tá? Que tá rindo, Bernardo? É engraçado ver o gato me falar pra cá. Ele fica o tempo inteiro na volta. Quando não é um, é outro. Tá bem? Entenderam, gente, essa parte? Entenderam as cantigas? Professor, Então, são 3 tipos de cantigas. A de amor, a de amigo e essas que são de falar mal. Aí, essas de falar mal, ela se divide em 2. A de escárnio e a de maldizer. Alguém Professor. falou alguma coisa? eu. Fala, Pode Sejane. repetir de mal-estar que eu caí. Eu não ouvi nada. Maldizer, não é mal-estar. É, mal dizer. Maldizer. Então, o escritor é homem. E o trovador é homem. Rafael Ramires, vamos ligar a câmera. Tá bom? Sejanes, Tá bom, obrigado. tá me escutando? Sim.
De maldizer, escritor homem, trovador homem. Falará mal de alguém ou de alguma coisa de forma escancarada, de forma explícita. Falei para tu ligar a câmera, Rafael. Rafael, não, Gabriel. É que diz Rafael, mas tu tá com o link do teu irmão, né? Com a conta do teu irmão. É que eu não tô te vendo, tua câmera tá desligada, liga a câmera. Tá bem, gente? Entenderam? Sim. Certo? Então, isso é importante, gente. Nas cantigas de amor, vocês vão ter lá a exaltação ao amor de forma explícita também. Então, é fácil definir se é de amor ou de amigo, porque geralmente as cantigas de amigo vai dizer: e você, meu amigo, por quem eu nutro uma paixão desesperada, tá? Na cantiga de amor, é o contrário. Ele vai falar para uma mulher, vai ficar na cara que ele está falando para uma mulher, tá? E as duas últimas, que é a de escárnio e de maldizer, vocês têm que ver ali se ele chama a pessoa de feia na cara de pau, ou se chama a pessoa de gorda na cara de pau. Existia muito isso, assim, sabe? Por exemplo, na cantiga de maldizer, ele ia falar mal do rei, ele chamava o rei de gordo, o rei com o rosto bolachudo, sabe? Preconceito vem bem cedo, né, gente? Como se fosse uma coisa ruim, né? Uma pessoa ser gordinha. Grande coisa. Então vai ter assim, vai ter essas questões latentes, vai querer ofender as pessoas. O Odin tá muito afim de aparecer na aula hoje. Tá mais afim do que o irmão da Samara. Vai, filho. Tá? Entenderam, gente? Sim? Todos entenderam? Tem alguns que eu não tô vendo aqui no vídeo. Não tô vendo a Laura. Não tô vendo a Mari. O que foi, Matias? Pergunta. Matias, pergunta. Ei, Sora, em que lugar acontecia o trovadorismo? Que época acontecia? Não, em que lugar? Sora? Na Terra. Praticamente em Portugal, gente. Em Portugal. Existia também um pouco na Espanha, mas as produções mesmas eram portuguesas. Tá? E os textos, eles são muito arcaicos. Aqui mesmo de vocês tem umas que não são. Eles trouxeram para a fala de vocês, para a nossa escrita, mas tem outros que a gente quase não consegue entender. Vamos para a página 41 do livro de vocês. Professora, em uma cantiga da página 37 tem uma parte que tá escrita Valha do Acorreia. Tipo, do A tá tudo junto. Sim. Era a forma como eles falavam nessa época. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cajamoro por vós e aí, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos em tom não vi feia. Olha o que tem aqui, feia. Essa cantiga, que tipo que é? Essa página que eu tô lendo é da 37. Mal dizer? Feia, gente. Tá chamando a pessoa de feia. Que tipo de cantiga é essa? Mal dizer? Mal dizer. Aí segue lá. E minha senhor desaquedi aí, me foi a mim muito mal, e vós, filha de Dom Pai, Moniz,
e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós houve nem ei, valia dua correia. O que vocês entenderam daqui? Nada. Ela chamou alguém de feio. Por quê? Porque é uma linguagem completamente arcaica. Era como os portugueses falavam naquela época. Aí me digam vocês agora, vocês acham certo os portugueses dizerem até hoje que nós brasileiros, que os africanos destruímos a língua portuguesa? Vocês acham que isso aqui é a língua portuguesa da gramática normativa? Me digam. Não é, né, gente? Então, toda vez que vocês escutarem alguém dizendo que nós brasileiros não sabemos falar língua portuguesa, que nós brasileiros destruímos a língua portuguesa, defendam a nossa língua portuguesa, porque a nossa é bem melhor que a deles. Tá? Página... Ah, gente, olha aqui. Calma, professora. Hã? Não, do nada tu ficou muito defendendo a nossa língua. Aí eu fico pé da vida. Vocês não sabem quantas vezes já entrei em discussão, mas uma discussão saudável com o professor Vitor. Várias vezes. Gente, página 39. Foi esse conto aqui que eu me lembrei quando eu falei para... Conto, essa cantiga. Que eu me lembrei quando eu falei para vocês da cantiga de maldizer. Ai, dona feia, foste vós queixar, porque vós nunca ouvem meu trobar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Olha como ele adora essa mulher. Então, gente, essa cantiga, ela também é uma cantiga de maldizer. Ele chama a pessoa de feia, de velha e de sandia. Sandia que é de louca. Uma pessoa que não é sã. Uma pessoa que é doente da cabecinha. Tá? Então, olha como ele ama essa mulher. Então, essa é uma cantiga de maldizer, propriamente dita. E na página 41, nós temos outra. Vamos lá. Estão acompanhando, gente? Eu estou indo muito rápido? Não, não, não. Sim, sim, sim. Não? Tá dando pra acompanhar até agora. Oi? Tá dando pra acompanhar até agora. Tá bom. Tá Gente, bom. às vezes eu faço umas caretas aqui nos vídeos, eu só vejo depois quando tá gravado. Coitado de vocês, tem que me reverem gravado com minhas caretas. Vamos lá. Cantiga. Ondas do mar que vigo, te vistes, meu amigo, e aí Deus, se verá cedo. Ondas do mar levado, que vistes, meu amado, e ai Deus, se verá cedo. Te vistes, meu amado, porque ei grão cuidado, ai Deus, que verá cedo. Tá? Verá é virar. Tá aqui embaixo tem a... Aqui embaixo do livro de vocês tem as palavras com a... mais como uma tradução, né? Não é nem o significado, é uma tradução. Então, gente, essa cantiga, do que ela é? Que tipo? Amigo. Que tipo? Hã? Amigo. Cantiga de amigo, muito bem. Então, nas cantigas de amigo, eu sempre vou ter referência ao amigo. Diz ali, meu amigo. Circulem aí, pelo amor do amor. Circule, meu amigo. Meu amado também tem ali. Então, se ela tá falando assim, ó, meu amigo, meu amado, então, o meu trovador é mulher, tá? E não tem essa de dizer assim, ó, ai, professora, mas aí na cantiga não diz que ela é uma mulher, pode ser uma cantiga de homem para homem. Gente, nessa época, não, tá? Hoje em dia, a gente lê uma poesia,
E a gente fazer esse tipo de reflexão, dizendo que pode ser uma cantiga de mulher para mulher e de homem para homem, é super válido, e eu, inclusive, eu apoio esse tipo de reflexão. Mas nessa época do trovadorismo, isso não existia, tá, gente? Não podia existir esse tipo de relações, tá? Por mais que existisse, a gente sabe que é natural do homem, a gente sabe que é natural do ser humano, mas nessa época a igreja, que era quem mandava nas estruturas sociais, você sabe que o clero, ele era acima de qualquer outro poder. O poder supremo era o clero, ele que mandava nas estruturas sociais qualquer, por causa que eles eram os burgueses nível master, digamos assim. Então não existia essa possibilidade, era tudo muito assim, ó, muito castrado, tá? Então não se esqueçam disso. Bom, página 42, temos outra cantiga. Cantiga. Como morreu quem nunca bem, houve da rei que mais amou, e quem viu quando receou dela e foi morto por em. Ai, minha senhor, assim morreu. Como morreu quem foi amar, quem lhe nunca quis bem dizer, de quem me fez Deus ver, de quem foi morto com pesar. Ai, minha senhor, assim morreu. Então, aqui, gente, eu não vou continuar a leitura, mas essa parte já deu para ver que o meu trovador, ele é homem ou ele é mulher? Ele é homem ou ele é mulher? 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 Não, Eu não. tenho aqui alguma referência, meu amigo ou meu amado? Não. Não. Então não pode ser cantiga de amigo, é cantiga de Amor. amor. Muito bem. Gente, no quarto verso diz assim, ó, dela e foi morto por em. Esse dela se refere a ela. Então ele está falando para uma mulher. Se está falando para uma mulher, se eu não tenho meu amigo, meu amado, então o meu trovador é homem, tá bem? Vocês vão escrevendo aí do lado das cantigas que vocês estão, que eu estou lendo para vocês, lendo com vocês, que é a cantiga de amor, de amigo, tá? Gente, eu ia falar uma coisa. Percebam que não há título. Todas as cantigas que nós lemos agora, com exceção da Dona Feia, que não tinha título, todas têm como título cantiga. Todas. É só cantiga, cantiga, cantiga. Eu acredito que nessa época ainda não era popular nomear os textos, tá? Acredito eu que não. Tá bom? Entenderam, queridos? Sim? Sim. Tá. Então, gente, eu já vou encerrar a nossa aula. Já está quase terminando mesmo. Okay. Gente, eu tô decepcionada. Vocês não estão fazendo as atividades. Tô mesmo. Vocês sempre são uma turma que eu sempre defendo, que eu digo que vocês são uma turma boa. Por quê? Porque vocês chegam no primeiro ano do ensino médio, vocês chegam perdidos. Porque é primeiro ano do ensino médio, é muita coisa acontecendo, tem disciplinas novas, como literatura, química, física, enfim, né? Só que vocês não estão fazendo as coisas, gente. Vocês estão assim, olha, a Deus dará. Professora, eu tenho uma pergunta. Fala, querida. É que assim, a Joana que me disse que tinha exercício, aí eu fui e fiz os exercícios. Mas sempre que eu entro no site, só tem o roteiro de junho, não tem o de julho. Mas tá lá na pasta, Samara. Eu não vi o É que roteiro. assim, Samara, lá no site do colégio diz assim, ó, junho, e diz o link. Certo? Sim. Não? Sim. Ali naquele link é o link da pasta. O que acontece? Quando surgiu a nova forma de trabalho, em que nós trabalharíamos para o roteiro, eu mandei todos os roteiros
tá? Para que vocês se organizassem primeiro. E depois eu mandei o link da pasta. Então, lá vocês têm que entrar no link da pasta de vocês. Que aí vai aparecer no Drive a pasta de língua portuguesa e literatura. Entendeu? Tá bom, obrigada. De nada, tem que procurar o link da pasta. Depois eu vou. Aqui a Cláudia, agora nessa semana, ela tá meio atrapalhada, que a mãezinha dela tá com uns problemas de saúde bem sérios essa semana. Então, depois eu vou mandar para a Cláudia ela fazer a exclusão daqueles links que estão lá antigos e deixar só o link da pasta. É esse link que vocês têm que procurar. Porque tu vai clicar naquele link e vai aparecer assim, olha, língua portuguesa e literatura. E aí tu vai entrar dentro delas e tu vai achar os meses. Vai ter lá março, abril, maio, junho, julho. Aí tu vai entrar lá, tá? Nas pastinhas dos meses. Tá bom? Vou anotar aqui as presenças. Gente, eu vou encerrar aqui a gravação do vídeo, tá? Porque senão Sônia, mas fica não muito tem a grande. lista feita automaticamente pela Positivo? Só que Então, a alguns que não maioria de entraram, né, cara? vocês não estão. Eu vou ter que fazer porque a maioria não entrou. Ah, tá. Entendeu?